Olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, sou dono do canal Defesa de São Paulo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito do número de deputados federais e a distribuição entre os estados. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025 e o Brasil ele tem 513 deputados federais. 513 deputados federais que são distribuídos entre a população. Mas acontece que no sistema brasileiro o número de deputados federais não é igual, não é correspondente ao número de habitantes em termos de proporcionalidade. Ele é dividido em número entre os estados. O número mínimo de deputados que um estado pode ter são 8 deputados federais. O máximo, 70 deputados federais. Por exemplo, o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes e tem 70 deputados federais. Isso dá aproximadamente que para o estado de São Paulo conseguir eleger um deputado federal, ele precisa mais ou menos de ter 700 mil habitantes. O Acre, um estado com 880 mil habitantes, tem 8 deputados federais. Significando que para São Paulo conseguir, um deputado em São Paulo conseguir se eleger, em termos de proporção da população, é necessário praticamente ao que é a população do Acre. Significa também que o número de deputados ele é desproporcional. São Paulo, que tem cerca de 22% da população do Brasil, tem menos de 15% dos deputados federais. Mas isso não ocorre só por conta de uma diferença entre os estados grandes e os estados pequenos. Por exemplo, Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso do Brasil, que tem cerca de 21 milhões de habitantes e representa praticamente 10% da população brasileira, tem 53 deputados federais. Significando que eles têm uma proporção entre a sua população e o número de representantes nas esferas federais. Como consequência, a população paulista ela não tem uma representação igual. O voto do paulista está valendo menos. E também, um número reduzido de deputados federais significa que o Estado de São Paulo não pode defender os seus interesses, já que não tem uma representação igual à sua importância em termos de população na Câmara Federal. Isso tem consequências muito graves, já que é na Câmara Federal, no Parlamento, onde que muitas coisas acontecem, né? As coisas mais importantes, os projetos de leis acontecem. Isso tem várias repercussões. Por exemplo, o Paraná, que tem 11 milhões de habitantes, tem cerca de 30 deputados federais. O Rio de Janeiro, que tem cerca de 17 milhões de habitantes, tem 46 deputados federais. Então você percebe que o estado que está mais sendo prejudicado e a população que está mais sendo prejudicada é a população paulista. Sem contar que existe esse prejuízo, sem contar também no Senado. Cada estado tem 3 senadores. Por exemplo, Alagoas, que tem 3 milhões de habitantes, tem 3 senadores. São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, tem 3 senadores. O Rio Grande do Norte, que tem 3 milhões e meio de habitantes, tem 3 senadores. São Paulo tem 3 senadores. O Acre, por exemplo, o Amapá, que tem 800 mil habitantes, tem 3 senadores. Então, além do estado de São Paulo estar sendo prejudicado na Câmara, no Parlamento, ele também é prejudicado no Senado, já que o sistema político brasileiro é inspirado no sistema americano. Nos Estados Unidos, o número de parlamentares é proporcional à população.
por exemplo, a população do Texas, de Oklahoma, não existe uma diferença entre, por exemplo, entre o número de deputados. O número de deputados é muito próximo ao que é o tamanho da sua população. Mas para garantir que os estados tenham um certo equilíbrio, já que os Estados Unidos é uma federação, e desde o início da sua história, os estados tiveram muita importância, tanto que o nome dos Estados Unidos são os Estados Unidos. Na verdade, o início dos Estados Unidos, você pode até considerar o sistema político inicial dos Estados Unidos uma confederação. Posteriormente, eles se tornaram uma federação. Mas para garantir que os estados tivessem um certo nível de igualdade, os senadores são distribuídos entre os estados. Então, no sistema americano, apesar do número, o parlamento ser muito próximo à população, para garantir um equilíbrio entre os estados, você tem os senadores. Mas no Brasil é algo completamente anômalo. E você percebe que é só o estado de São Paulo que tem esse problema, né? O estado de São Paulo, com 70 deputados, estão muito longe do número ideal, que estaria próximo aí de 110 deputados federais. É basicamente o voto do paulista em questão do parlamento federal tem uma defasagem de 50%. Você vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem 10 milhões de habitantes, tem 31 deputados federais. Então isso não pode ser explicado apenas como se houvesse um processo para garantir que os estados pequenos também tivessem deputados federais. Tudo bem, mas o estado de São Paulo e o voto do paulista é que está sendo prejudicado. Isso prejudica não só em termos de igualdade no voto. O voto do paulista não está tendo a mesma representação. O paulista não está conseguindo se representar no parlamento, já que para conseguir o seu voto está valendo praticamente 50% menos do que deveria valer, e os interesses de São Paulo também não podem ser defendidos da forma e a importância que São Paulo tem no parlamento. Sem contar no Senado. O Senado praticamente não garante nada, não protege em nada o São Paulo. Então nós já temos um processo no Senado onde que os interesses paulistas estão muito aquém do tamanho de São Paulo, em termos de população, economia, também pujança intelectual e política que São Paulo tem, e no parlamento também. Então é uma situação completamente desfavorável a São Paulo, aos paulistas. E é isso que eu gostaria de comentar a respeito de hoje. A defasagem que o parlamento, as questões parlamentares têm em relação ao necessário para que o paulista ele seja representado de forma correta no parlamento. Não só o paulista, mas o estado de São Paulo possa ser representado de forma justa no parlamento.